Maria das Graças, uma faxineira de 45 anos, que trabalha há 15 anos limpando escritórios em São Paulo, é convidada para uma festa de confraternização da empresa onde trabalha. Durante o evento, ela é publicamente humilhada pelo CEO milionário Roberto Silveira, que a trata com desprezo na frente de todos os funcionários. O que ele não esperava era que Maria guardava um segredo sobre seu passado que mudaria completamente a dinâmica daquela noite e de suas vidas para sempre. Maria das Graças segurava firme a alça da bolsa de couro sintético enquanto observava o movimento na entrada do Hotel Copacabana Palace. Nunca havia imaginado que um dia pisaria naquele lugar luxuoso, mesmo que fosse apenas como funcionária convidada para a festa de fim de ano da Silveira & Associados. 15 anos. 15 longos anos ela havia dedicado àquela empresa, chegando sempre antes das 6 da manhã para limpar os escritórios, organizar as salas de reunião e garantir que tudo estivesse impecável quando os importantes chegassem. Durante todo esse tempo, ela observou carreiras deslanchar, pessoas serem promovidas, bônus serem distribuídos. Ela apenas limpava em silêncio, invisível como sempre fora. "Você tem certeza que quer ir, mãe?" perguntara sua filha Carla na noite anterior. Essas pessoas não são do nosso mundo, mas Maria havia insistido. Pela primeira vez em 15 anos, a empresa havia estendido o convite aos funcionários da limpeza e manutenção. Era uma oportunidade única de mostrar que ela também fazia parte daquela empresa, mesmo que sua contribuição fosse frequentemente ignorada. Agora, parada na entrada do hotel, ela se sentia deslocada com seu vestido preto simples comprado nas Casas Bahia, enquanto mulheres elegantes passavam por ela usando joias que custavam mais que seu salário anual. Respirou fundo, ajeitou o colar de pérolas falsas que havia sido presente da mãe anos atrás e caminhou em direção ao salão de festas. O ambiente estava deslumbrante. Lustres de cristal iluminavam o espaço decorado em tons dourado e vermelho. Garçons circulavam servindo champanhe em taças de cristal, e uma orquestra tocava música clássica suavemente. Maria reconheceu alguns rostos. Executivos que ela via ocasionalmente nos corredores, secretárias que cumprimentava nos elevadores, gerentes que mal notavam sua presença. "Maria", uma voz familiar a chamou. Era Dulce, outra funcionária da limpeza, que trabalhava no turno da tarde. "Você veio, que bom te ver aqui." As duas se abraçaram, aliviadas por encontrarem companhia conhecida no meio de tanta elegância intimidadora. "Estou me sentindo um peixe fora d'água", confessou Maria, observando um grupo de executivos rindo alto próximo ao bar. "Somos funcionárias da empresa tanto quanto eles", respondeu Dulce, tentando soar confiante. "Temos o direito de estar aqui." Maria assentiu, mas não conseguia se livrar da sensação de que todos a observavam. Era como se houvesse uma barreira invisível separando nós de eles, e ela havia ousado atravessar essa linha. Decidiu aproximar-se do buffet. A comida era requintada, camarões, salmão, canapés sofisticados que ela nem sabia pronunciar o nome. Pegou um prato pequeno e serviu-se discretamente, tentando imitar os gestos elegantes das outras mulheres presentes. "Olha só quem decidiu aparecer por aqui." A voz grave e irônica a fez gelar. Maria virou-se lentamente e encontrou o olhar penetrante de Roberto Silveira, o CEO da empresa. Alto elegante, usando um terno que provavelmente custava mais que ela ganhava em 6 meses, ele a observava com um sorriso desdenhoso que não chegava aos olhos. "Boa noite, senhor Silveira", murmurou Maria, baixando instintivamente a cabeça. "Boa noite", Roberto riu, e o som ecoou de forma desagradável. "Você sabe onde está, não é mesmo?" A pergunta pareceu inocente, mas o tom carregado de sarcasmo fez Maria perceber que havia algo mais por trás daquelas palavras. Alguns convidados próximos começaram a prestar atenção na conversa. "Estou na festa da empresa, senhor", respondeu Maria, tentando manter a voz firme. "Isso mesmo,
na festa da minha empresa. Roberto enfatizou a palavra minha enquanto dava um passo à frente. E você sabe qual é o seu lugar nesta empresa? Não sabe, Maria das Graças? O uso completo de seu nome soou como uma provocação. Maria sentiu o rosto esquentar, mas manteve-se ereta. Sei sim, senhor. Trabalho na limpeza há 15 anos. 15 anos limpando o que outras pessoas constroem, disse Roberto, sua voz ficando mais alta. 15 anos sendo, digamos, uma peça substituível na engrenagem. As conversas ao redor começaram a cessar. Mais pessoas se voltaram para observar a cena que se desenrolava. Maria podia sentir todos os olhares sobre ela. Alguns curiosos, outros constrangidos, mas nenhum disposto a intervir. Senhor Silveira, eu só vim porque fui convidada, começou Maria, mas foi interrompida. Ah, sim, o convite. Roberto riu novamente, dessa vez mais alto. Você sabe por que resolvemos convidar vocês este ano? Foi uma estratégia de marketing interno. Nossa consultoria de recursos humanos sugeriu que seria inclusivo ter todos os funcionários presentes. Uma demonstração de como somos uma grande família corporativa. As palavras saíam de sua boca como lâminas afiadas. Maria sentia cada uma delas penetrando fundo, mas algo dentro dela, uma força que ela não sabia que possuía, a mantinha de pé. Mas entre nós, continuou Roberto, aproximando-se ainda mais, você realmente acha que pertence aqui? Olhe ao seu redor, Maria das Graças. Veja as pessoas neste salão. Executivos, diretores, pessoas que movimentam milhões, que tomam decisões que afetam centenas de vidas. E depois olhe para você. O silêncio no salão agora era quase total. A orquestra continuava tocando, mas parecia distante. Maria podia ouvir o próprio coração batendo forte no peito. Você limpa os banheiros que essas pessoas usam. Você esvazia as lixeiras com os restos dos almoços delas. Você passa pano no chão onde elas caminham com seus sapatos caros. Roberto fazia uma pausa dramática entre cada frase. E você acha que isso te dá o direito de estar aqui, no mesmo nível que elas? Maria olhou ao redor. Viu rostos constrangidos, alguns desviando o olhar, outros observando com uma curiosidade mórbida. Dulce estava a alguns metros de distância, com lágrimas nos olhos, claramente querendo intervir, mas sem coragem para enfrentar o CEO. Senhor Silveira, Maria tentou falar, mas sua voz saiu mais baixa que pretendia. Não! Roberto levantou a mão. Deixe-me terminar, porque isso é importante. É importante que todos aqui entendam as hierarquias, os níveis, as diferenças. Você pode ter recebido um convite, mas isso não muda quem você é. Você é uma faxineira, uma mulher de 40 e poucos anos, sem educação formal, sem perspectivas de crescimento. Você é, permita-me ser direto, um ser humano descartável no contexto desta empresa. As palavras caíram sobre Maria como pedradas. Cada sílaba parecia ecoar no salão silencioso. Ela podia sentir as lágrimas se formando nos olhos, mas se recusava a deixá-las cair ali, na frente de todos. E sabe o que mais me incomoda? Roberto continuou, implacável. É ver pessoas como você se achando no direito de ocupar espaços que não lhes pertencem. Este hotel, esta festa, esta comida, tudo isso foi pago com o dinheiro gerado pelo trabalho de pessoas competentes, educadas, valiosas, não por quem simplesmente empurra um esfregão. Maria fechou os olhos por um momento. Em sua mente, imagens dos últimos 15 anos passaram como um filme acelerado. Ela se lembrou das madrugadas frias, indo trabalhar, dos finais de semana sacrificados para conseguir uma renda extra, das economias feitas centavo por centavo para garantir que a filha pudesse estudar. Lembrou-se das vezes que havia encontrado documentos importantes jogados no lixo e os havia salvado, entregando-os discretamente aos respectivos donos. Lembrou-se das noites que havia ficado até mais tarde para garantir que uma apresentação importante acontecesse em um ambiente impecável. Quando abriu os olhos,
Algo havia mudado. A tristeza ainda estava lá, mas havia sido acompanhada por uma determinação que ela não sentia há muito tempo. "O senhor terminou?" perguntou Maria, e desta vez sua voz saiu firme e clara. Roberto pareceu surpreso pela pergunta. Claramente esperava lágrimas, desculpas, talvez uma retirada envergonhada. "Como disse, perguntei se o senhor terminou de falar, porque agora é a minha vez." Um murmúrio percorreu o salão. Roberto riu nervosamente, mas havia algo diferente no ar. Maria havia endireitado os ombros e o olhava diretamente nos olhos. "Sua vez? Sua vez de quê?" "De falar sobre valor, Sr. Silveira, sobre o que realmente significa ter valor." Roberto cruzou os braços, ainda sorrindo, mas Maria podia ver que o sorriso não era mais tão seguro quanto antes. "Isso deveria ser interessante. Por favor, nos ilumine com sua sabedoria, Maria das Graças." Maria respirou fundo. Sabia que os próximos momentos definiriam não apenas como aquela noite terminaria, mas possivelmente como o resto de sua vida se desenrolaria. 15 anos, Sr. Silveira. 15 anos eu trabalho nesta empresa. E durante esses 15 anos, eu aprendi algumas coisas sobre valor, sobre o que realmente importa. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras ecoassem no salão silencioso. "O senhor falou sobre hierarquias, sobre níveis, sobre diferenças. E tem razão, existem diferenças entre nós, mas não são as diferenças que o senhor imagina. O senhor falou sobre hierarquias, sobre níveis, sobre diferenças. E tem razão, existem diferenças entre nós, mas não são as diferenças que o senhor imagina." Maria deu um passo à frente e pela primeira vez em 15 anos não baixou a cabeça diante do CEO da empresa. "A primeira diferença, Sr. Silveira, é que eu conheço o valor do trabalho, o valor real, não o valor que aparece nos relatórios bonitos ou nas apresentações em PowerPoint. O valor que se mede às 4 da manhã, quando uma pessoa sai de casa no frio para garantir que outras pessoas tenham um ambiente digno para trabalhar." Alguns murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Roberto mantinha o sorriso sarcástico, mas seus olhos mostravam uma irritação crescente. "Que dramática!" ele disse, tentando reconquistar o controle da situação. "Todo mundo tem que trabalhar, Maria. Isso não te torna especial." "Tem razão, todo mundo trabalha, mas nem todo mundo trabalha com dignidade." Maria olhou ao redor, fazendo contato visual com várias pessoas no salão. "Nos últimos 15 anos, eu vi muita coisa nesta empresa. Vi executivos chegando bêbados às reuniões de segunda-feira. Vi gerentes assediando secretárias nos elevadores. Vi diretores roubando ideias de subordinados e apresentando como próprias." O sorriso de Roberto começou a vacilar. "Você está saindo do seu lugar, Maria. Muito cuidado com o que vai dizer." "Meu lugar?" Maria riu, e foi um som genuíno, sem amargura. "Sabe qual é o meu lugar, Sr. Silveira? Meu lugar é conhecer cada canto desta empresa, cada escritório, cada gaveta, cada lixeira. E é impressionante o que as pessoas jogam fora quando acham que ninguém importante está vendo." Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Vários executivos se entreolhavam, claramente desconfortáveis com a direção que a conversa estava tomando. "Durante esses 15 anos, eu recolhi muitos papéis jogados no lixo, documentos que poderiam ser importantes. E sabe o que eu fazia? Eu os guardava. Devolvia discretamente para seus donos, porque eu acreditava que estava fazendo a coisa certa." Maria caminhou alguns passos, mantendo todos sob seu olhar. "Mas também guardei alguns outros papéis. Papéis que mostravam coisas interessantes. Contratos superfaturados, notas fiscais falsas, e-mails sobre sonegação de impostos, relatórios sobre demissões ilegais. Tudo jogado no lixo como se fosse papel higiênico usado." Roberto perdeu completamente a cor do rosto. Você está inventando isso? Está mentindo?" "Estou mentindo." Maria tirou o celular da bolsa. "Vou fazer uma coisa, Sr. Silveira. Vou ligar para minha filha agora."
Carla, que por sinal é formada em jornalismo pela USP, sim, eu consegui pagar a faculdade dela com meu salário de faxineira. Carla trabalha agora na revista Época e ela tem muito interesse em histórias sobre corrupção corporativa. O salão estava em silêncio absoluto. Nem a orquestra tocava mais. Você está me ameaçando? Roberto tentou soar intimidador, mas sua voz saía trêmula. Não, senhor. Estou apenas mostrando a diferença entre nós dois. O senhor acha que valor se mede pelo dinheiro na conta bancária. Eu sei que valor se mede pelo que a pessoa faz quando ninguém está olhando. Maria guardou o celular e continuou. Sabe o que mais aprendi nesses 15 anos? Aprendi que existe uma diferença entre ter dinheiro e ter caráter. O senhor tem muito dinheiro, senhor Silveira. Mas caráter, bem, isso é outra história. Como você ousa? Como eu ouso o quê? Falar a verdade? Mostrar que uma faxineira pode ter mais dignidade que um CEO? Revelar que alguém que limpa banheiros pode ter mais integridade que alguém que movimenta milhões? Maria se virou para o público que assistia tudo em silêncio. Vocês sabem por que eu vim aqui esta noite? Não foi para me sentir igual a vocês. Eu vim para lembrar a mim mesma e agora a vocês também, de quem eu realmente sou. Ela respirou fundo e quando falou novamente, sua voz tinha uma força que ecoava por todo o salão. Eu sou Maria das Graças Silva Santos. Sou filha de Dona Conceição, que trabalhou a vida inteira como doméstica para criar 4 filhos sozinha. Sou mãe de Carla, que hoje é jornalista, e de João, que está terminando engenharia na Poli. Consegui isso sendo faxineira, sendo essa pessoa descartável que o senhor falou. Algumas pessoas no salão começaram a se mexer desconfortavelmente. Outras pareciam genuinamente tocadas pelas palavras de Maria. Eu trabalho com dignidade há 15 anos. Nunca faltei um dia sequer. Nunca reclamei do salário, mesmo sabendo que era injusto. Nunca faltei com respeito com ninguém, mesmo quando não recebia respeito de volta. Nunca roubei nenhum clipe desta empresa. Maria olhou diretamente para Roberto. Pode o senhor dizer o mesmo sobre si mesmo, senhor Silveira? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma acusação. Roberto abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. E sabe qual é a diferença mais importante entre nós? Maria continuou. É que quando eu acordo de manhã, eu me olho no espelho e gosto da pessoa que vejo. Posso não ter dinheiro no banco, posso não ter joias caras ou roupas de grife, mas eu tenho algo que o seu dinheiro nunca vai comprar. Eu tenho paz de consciência. Se algum dia você já sentiu que não pertence a um lugar, mas descobriu que na verdade o lugar é que não merecia você, me diga de qual cidade do Brasil você está assistindo isso. O senhor quer falar sobre valor? Maria abriu os braços. Então vamos falar. Nos últimos 15 anos, quantas vezes o senhor fez algo por alguém sem esperar nada em troca? Quantas vezes ajudou alguém em dificuldades? Quantas vezes usou sua posição privilegiada para tornar o mundo um pouco melhor? Roberto continuava em silêncio, mas seus punhos estavam cerrados. Eu vou contar quantas vezes eu fiz isso. Todos os dias, senhor Silveira. Todos os santos dias. Cada vez que eu limpei um banheiro para que você estivesse em um ambiente digno. Cada vez que trabalhei até mais tarde para garantir que uma apresentação importante acontecesse em um local impecável. Cada vez que encontrei documentos importantes no lixo e os devolvi silenciosamente. Maria caminhou mais alguns passos, agora comandando completamente a atenção de todos. Cada vez que consolei um funcionário novo que estava nervoso. Cada vez que ajudei alguém que havia derramado café na roupa antes de uma reunião importante. Cada vez que fiquei quieta quando ouvi coisas que não deveria ter ouvido, protegendo segredos que nem eram meus para proteger. A voz de Maria ficou mais suave, mas não menos poderosa. Isso é valor, senhor Silveira. Valor real. É fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo quando elas nem percebem. É ser íntegro mesmo quando ninguém está vendo. É tratar todo mundo com respeito, independente de quanto dinheiro tenham no banco. Dulce, que havia estado em silêncio durante toda a cena, começou a se aproximar de Maria.
Depois dela, outros funcionários da limpeza e manutenção também se moveram. E então, algo surpreendente aconteceu. Alguns dos executivos e secretárias também começaram a se aproximar. Vocês querem saber qual é a diferença entre uma pessoa valiosa e uma pessoa rica? Maria olhou diretamente nos olhos de Roberto. Uma pessoa valiosa enriquece a vida de todos ao seu redor. Uma pessoa rica, bem, às vezes ela apenas enriquece a si mesma. Roberto finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu rouca e insegura. Você não pode falar assim comigo. Eu sou o dono desta empresa. É mesmo? Maria sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. O senhor é dono dos prédios, das máquinas, dos contratos, mas não é dono das pessoas, e muito menos é dono da verdade. Ela se virou para o grupo que havia se formado ao seu redor. Vocês sabem por que pessoas como o senhor Silveira têm medo de pessoas como eu? Não é porque somos perigosos, é porque somos transparentes. Nós não temos nada a esconder, nada a perder, exceto nossa dignidade. E nossa dignidade, essa nunca está à venda. Um aplauso solitário ecoou pelo salão. Era de Dulce, depois outro de um dos garçons que servia a festa. E então mais outro, de uma secretária que Maria reconheceu dos elevadores. Em poucos segundos, um aplauso caloroso tomou conta do ambiente. Roberto olhava ao redor, incrédulo, vendo seus próprios funcionários aplaudindo a faxineira que ele havia tentado humilhar. Vocês enlouqueceram, ele gritou. Vocês estão aplaudindo uma faxineira que acabou de me desrespeitar na minha própria festa? O aplauso parou gradualmente, mas os olhares direcionados a Roberto não eram mais de admiração ou medo. Eram de decepção, alguns até de desprezo. Maria se aproximou dele uma última vez. Senhor Silveira, eu vim aqui esta noite como Maria das Graças, a faxineira. Mas vou embora como Maria das Graças, a mulher que não baixa a cabeça para ninguém. E isso, meu senhor, não tem preço. Maria estava se dirigindo à saída quando uma mão tocou delicadamente seu ombro. Ela se virou e encontrou o rosto preocupado de Dr. Fernando Almeida, o diretor financeiro da empresa, um homem de seus 50 anos que sempre a havia cumprimentado educadamente nos corredores. Maria, por favor, poderia conversar comigo por um momento? Ela hesitou. Após a cena que havia acabado de protagonizar, a última coisa que queria era prolongar sua permanência naquele ambiente. Mas algo na expressão sincera do Dr. Fernando a fez concordar. Claro, doutor. Eles caminharam para um canto mais reservado do salão, longe dos grupos que ainda comentavam em sussurros o que havia acontecido. Roberto havia desaparecido, provavelmente para seu escritório ou para casa, Maria imaginou. Maria, o que você fez ali foi impressionante, corajoso, mas também foi perigoso. Dr. Fernando olhou ao redor para garantir que não fossem ouvidos. Roberto não é uma pessoa que esquece facilmente quando alguém o contraria publicamente. Eu sei, doutor. Mas chegou uma hora que eu não podia mais ficar calada. E eu entendo isso completamente, mais do que você imagina. Ele suspirou profundamente. Maria, posso confiar em você? A pergunta a surpreendeu. Claro que pode, doutor. Há 3 anos eu venho tentando reunir evidências sobre algumas irregularidades financeiras na empresa. Coisas sérias. Mas Roberto é muito cuidadoso e eu nunca consegui encontrar documentação suficiente. Maria sentiu seu coração acelerar. Que tipo de irregularidades? Superfaturamento de contratos, desvio de verbas, sonegação fiscal. Exatamente as coisas que você mencionou há pouco. Dr. Fernando a estudou cuidadosamente. Você realmente tem esses documentos? Maria respirou fundo. Durante todos esses anos, ela havia guardado aqueles papéis como uma espécie de seguro, sem saber exatamente o que fazer com eles. Agora, talvez, ela soubesse. Tenho. Estão todos guardados em casa, organizados por data e tipo de irregularidade. Meu Deus! Dr. Fernando passou a mão pelo cabelo. Maria, você tem ideia da bomba que está segurando? Estou começando a ter.
Nesse momento, Dulce se aproximou delas, acompanhada de outros funcionários da limpeza. Seu José, da manutenção, Dona Regina, que limpava o andar da diretoria, e Carlos, do turno da noite. Maria, a gente precisava falar com você, disse Dulce, visivelmente nervosa. O pessoal está preocupado. Preocupado com o quê? Seu José, um homem de 60 anos que trabalhava na empresa há mais tempo que qualquer um, se adiantou. Menina, o que você fez foi lindo de ver, mas Roberto Silveira não vai deixar barato. A gente já viu ele demitir gente por muito menos. Seu José tem razão, concordou Dona Regina. Lembra do Marcos, do almoxarifado? Ele apenas questionou um aumento no preço do material de limpeza. No dia seguinte estava na rua. Maria olhou para os rostos preocupados dos colegas. Essas pessoas não eram apenas funcionários para ela, eram família. Durante 15 anos, haviam compartilhado cafés da manhã apressados, desabafos sobre a vida, alegrias e tristezas. A ideia de que sua atitude pudesse prejudicá-los a fazia sentir um peso no estômago. Vocês acham que eu deveria ter ficado calada? E perguntou genuinamente curiosa sobre a opinião deles. Não! Respondeu Dulce imediatamente. Pelo contrário, você disse o que todos nós gostaríamos de ter coragem de dizer. Você falou por todos nós ali. Mas a preocupação é real, continuou Carlos. Se ele te demitir amanhã, o que vai acontecer com o resto de nós? Ele pode resolver limpar a casa e trocar toda a equipe. Doutor, Fernando, que havia escutado a conversa em silêncio, se pronunciou. Posso falar uma coisa? Vocês têm direitos trabalhistas. Roberto não pode demitir todo mundo sem justa causa, sem pagar uma fortuna em indenizações. E depois do show que ele deu aqui hoje, qualquer demissão vai parecer retaliação. Com todo respeito, doutor, disse seu José, o senhor vive em um mundo diferente do nosso. Para pessoas como a gente, direitos trabalhistas são teoria. Na prática, quando um poderoso quer se livrar de você, sempre encontra um jeito. A observação de seu José ecoou no pequeno grupo. Era uma verdade dolorosa que todos ali conheciam bem. Maria olhou para cada um dos rostos ao seu redor. Eram pessoas boas, trabalhadoras, que apenas queriam manter seus empregos e cuidar de suas famílias. Por um momento, ela se perguntou se havia sido egoísta ao colocar todos eles em risco para satisfazer seu próprio orgulho ferido. Vocês querem saber o que eu acho? Disse uma voz atrás deles. Todos se viraram para ver Carla Mendes, gerente do Departamento de Recursos Humanos, se aproximando. Carla era uma das poucas pessoas em posição de liderança que sempre havia tratado os funcionários da limpeza com respeito genuíno. Acho que Maria fez exatamente o que precisava ser feito. E acho que todos vocês subestimam o poder que têm. Como assim, Carla? Perguntou Dulce. Vocês acham que vocês são invisíveis, mas não são. Vocês são os olhos e ouvidos desta empresa. Vocês sabem de coisas que nem os diretores sabem. E depois da apresentação que a Maria fez hoje, muita gente aqui dentro está prestando atenção. Carla gesticulou em direção ao salão, onde ainda havia grupos de pessoas conversando animadamente. Vocês viram as reações. Mais da metade das pessoas aplaudiu. Isso significa alguma coisa. Significa que tem muita gente insatisfeita com a forma como Roberto conduz as coisas. Dr. Fernando assentiu vigorosamente. Carla está certa. Há muito tempo existe um mal-estar na empresa. As pessoas estão cansadas da arrogância, da prepotência. O que aconteceu aqui hoje pode ser o catalisador de uma mudança real. Mudança? Maria riu amargamente. Doutor, com todo respeito, Roberto Silveira é o dono da empresa. Ele pode fazer o que quiser. Pode? Dr. Fernando sorriu misteriosamente. Maria, posso contar um segredo para vocês? Todos se inclinaram para a frente curiosos. Roberto não é o único dono da Silveira em Associados. Ele possui 60% das ações. Os outros 40% pertencem a um fundo de investimento americano, representado aqui no Brasil por um conselho que inclui 3 pessoas. Eu, Carla e Dr. Eduardo Moraes, da Auditoria Interna. As implicações do que Dr. Fernando estava dizendo começaram a se formar na mente de Maria.
O que isso significa exatamente? Significa que se conseguirmos provar irregularidades graves na administração de Roberto, o fundo pode exigir mudanças na gestão, pode até mesmo forçar sua saída. Um silêncio pesado se instalou no grupo. Era muita informação para processar de uma vez. Mas para isso, continuou o Dr. Fernando, precisaríamos de evidências sólidas, documentação que provasse as irregularidades. Todos os olhares se voltaram para Maria. Ela se sentia como se estivesse no centro de um furacão, com forças muito maiores do que ela girando ao seu redor. Maria, disse Carla suavemente, você não está sozinha nisso. Se decidir seguir em frente, tem pessoas dispostas a apoiá-la. Naquele momento, Maria se lembrou de uma conversa que havia tido com sua mãe, Dona Conceição, poucos meses antes dela falecer. Estavam sentadas na cozinha da casa simples, em Cidade Tiradentes, tomando café e conversando sobre a vida. Minha filha, havia dito Dona Conceição, uma hora na vida todo mundo tem que escolher entre ficar quieto e falar. Entre aceitar as coisas como estão e lutar para mudá-las. Quando essa hora chegar, você vai saber. E quando souber, não tenha medo, porque o medo é o que eles usam para nos manter no lugar. Onde quer que você esteja assistindo esta história, eu gostaria de saber, você já teve um momento na vida em que precisou escolher entre ficar quieto ou lutar pelo que é certo? Me conta de qual cidade você está me acompanhando. Eu preciso de tempo para pensar, disse Maria finalmente. Isso é maior do que eu imaginava. Claro, respondeu o Dr. Fernando. Mas Maria, pense rápido. Depois do que aconteceu hoje, Roberto vai agir. Seja para se livrar de você, seja para se proteger das acusações que você fez. E se eu decidir seguir em frente, perguntou Maria, o que acontece comigo? Mesmo que consigamos tirar Roberto da empresa, eu vou continuar sendo a faxineira que causou todo esse problema. Vai, Carla sorriu. Maria, você mostrou hoje que tem coragem, inteligência e liderança. Essas são qualidades raras. Se conseguirmos limpar essa empresa, vai precisar de pessoas íntegras em posições importantes. A sugestão deixou Maria atordoada. Por 15 anos, ela havia limpado escritórios, sonhando secretamente como seria sentar em uma daquelas cadeiras de couro, tomar decisões importantes, ser respeitada. Agora, de repente, essa possibilidade não parecia mais um sonho impossível. Vocês estão falando sério? Completamente, respondeu o Dr. Fernando. Maria, você conhece esta empresa melhor que qualquer um. Você sabe onde estão os problemas, como as coisas realmente funcionam. E, principalmente, você tem a confiança dos funcionários. Isso é inestimável. Maria olhou novamente para seus colegas da limpeza. Viu esperança nos olhos de Dulce, determinação no rosto de seu José, admiração na expressão de Dona Regina. Se eu fizer isso, disse lentamente, não é só por mim. É por todos nós, por todos os funcionários que são tratados como invisíveis, como descartáveis. Exato, concordou Carla. É a chance de mostrar que uma empresa pode ser bem-sucedida tratando todos os funcionários com dignidade. Maria respirou fundo. Sentia como se estivesse na beira de um precipício, prestes a dar um salto que mudaria sua vida para sempre. Está bem, disse finalmente. Vamos fazer isso. Mas fazemos direito, com todas as evidências, todos os documentos, e fazemos juntos. Dr. Fernando sorriu e estendeu a mão. Bem-vinda à Revolução, Maria das Graças. Enquanto apertavam as mãos, Maria não podia imaginar que do lado de fora do hotel, Roberto Silveira fazia uma ligação no celular, sua voz cheia de raiva. Quero que você investigue tudo sobre Maria das Graças Silva Santos. Tudo. Família, filhos, dívidas, qualquer coisa que possamos usar contra ela. E quero isso para amanhã de manhã. A batalha estava apenas começando. Maria acordou às 5 da manhã, como sempre fazia há 15 anos. Mas naquela segunda-feira tudo parecia diferente. O peso das decisões tomadas na noite anterior pairava sobre ela como uma nuvem densa.
Enquanto preparava o café na cozinha de sua casa simples em Cidade Tiradentes, não conseguia parar de pensar na ligação que havia feito para Carla antes de dormir. Os documentos estão todos aqui, organizados em uma caixa de sapatos, havia explicado. São mais de 200 papéis, alguns com informações bem comprometedoras. Agora, olhando para aquela caixa em cima da mesa da cozinha, Maria se perguntava se não havia se metido em algo muito maior do que poderia lidar. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carla. Maria, bom dia. Você já saiu de casa? Ainda não. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Olha, Carla hesitou. Recebi uma ligação do Dr. Fernando há pouco. Roberto chegou na empresa às 6 da manhã, o que já é estranho, porque ele nunca aparece antes das 9. E ele estava acompanhado de um homem de terno que ninguém conhece. Maria sentiu um frio no estômago. Você acha que tem a ver com ontem? Tenho certeza que tem. Maria, seja muito cuidadosa hoje. E principalmente, não comente com ninguém sobre os documentos até a gente se reunir direito. Após desligar, Maria ficou parada na cozinha, olhando pela janela para a rua ainda vazia. 20 minutos depois, estava no ônibus lotado rumo ao centro da cidade, a caixa de documentos protegida em uma sacola plástica discreta. Quando chegou ao prédio da empresa, imediatamente percebeu que algo estava diferente. Normalmente, ela era uma das primeiras a chegar, junto com os seguranças e o pessoal da limpeza do turno da madrugada. Mas hoje havia movimento incomum nos elevadores principais. Bom dia, seu Francisco, cumprimentou o porteiro tentando soar natural. Bom dia, dona Maria. E aí, como foi a festa ontem? Ouvi dizer que foi bem interessante. As notícias corriam rápido no prédio. Maria sorriu discretamente. Foi uma noite inesquecível. Pegou o elevador de serviço, como sempre fazia, mas desta vez reparou na câmera de segurança no canto superior. Será que alguém estava prestando atenção especial aos seus movimentos hoje? Ao chegar no depósito de material de limpeza no subsolo, encontrou Dulce já esperando, visivelmente nervosa. Maria, graças a Deus você chegou. Estou preocupada desde ontem. O que houve? Seu José chegou aqui há 1 hora e disse que viu Roberto conversando com um investigador particular no estacionamento. Eles estavam olhando algumas fotos. O estômago de Maria se contraiu. Fotos de quê? Não sabemos, mas seu José tem certeza de que viu seu nome sendo mencionado. Naquele momento, o celular de Maria vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Senhora Maria das Graças Silva Santos. Sabemos sobre sua filha Carla, que trabalha na revista Época. Sabemos sobre seu filho João, estudante de engenharia na Poli. Seria uma pena se algo interferisse nos estudos dele, não é mesmo? Alguns problemas com documentação, por exemplo, ou se sua filha perdesse aquela oportunidade de emprego tão promissora. Pense bem nas suas próximas decisões. Maria leu a mensagem 3 vezes, sentindo a raiva crescer em seu peito. Era uma coisa atacá-la diretamente, mas envolver seus filhos cruzava uma linha que não deveria ser cruzada. Dulce, preciso fazer uma ligação urgente. Caminhou para uma área mais reservada do subsolo e discou para Dr. Fernando. Doutor, eles estão ameaçando meus filhos. Como assim? Maria leu a mensagem recebida. Do outro lado da linha, escutou o Dr. Fernando suspirar pesadamente. Maria, isso confirma que estamos no caminho certo. Roberto está desesperado. Pessoas desesperadas cometem erros. Mas seus filhos estão seguros. Esse tipo de ameaça é típico. Muito barulho, pouca ação real. Roberto pode ser muitas coisas ruins, mas ele não é burro o suficiente para cometer crimes violentos. Isso deixaria rastros que ele não pode se dar ao luxo de ter. Você tem certeza? Tenho. Mas Maria, isso significa que precisamos acelerar nosso plano. Você trouxe os documentos? Sim, estão comigo. Ótimo. Às 10 horas, você precisa aparecer no 18º andar, sala 1801. É uma sala de reuniões pequena que fica em uma área mais reservada.
Vou estar lá com Carla e Dr. Eduardo Moraes. Dr. Eduardo, o da auditoria interna? Exato. Ele é nossa terceira pessoa no conselho que representa o fundo americano. E Maria, não conte para mais ninguém sobre essa reunião. Nem para Dulce, nem para seu José. Quanto menos gente souber por enquanto, melhor. Maria desligou e voltou para onde Dulce a esperava. E então, Dr. Fernando acha que são apenas ameaças vazias, mas disse para termos cuidado mesmo assim. As duas iniciaram sua rotina de trabalho, mas nenhuma conseguia se concentrar completamente. A cada ruído diferente, a cada pessoa desconhecida que passava pelos corredores, elas se entreolhavam com preocupação. Às 9h30, Maria inventou uma desculpa sobre precisar conferir os suprimentos de limpeza em um dos andares superiores. Pegou o elevador social, algo que normalmente nunca fazia, e subiu até o 18º andar. A sala 1801 estava discretamente localizada, no final de um corredor menos movimentado. Maria bateu na porta e foi recebida por Dr. Fernando, que a conduziu para dentro rapidamente. Maria, muito obrigado por vir. Deixe-me apresentá-la ao Dr. Eduardo Moraes. Dr. Eduardo era um homem baixo, de óculos, aparentando seus 60 anos, mas seus olhos eram inteligentes e atentos. Dona Maria, é um prazer conhecê-la. Fernando me contou sobre sua apresentação de ontem. Impressionante. Obrigada, doutor. Carla também estava presente e havia uma tensão no ar que Maria podia sentir fisicamente. Maria, disse Dr. Fernando, antes de vermos os documentos, preciso te contar algumas coisas que descobrimos desde ontem. O que vocês descobriram? Bem, depois que você saiu da festa, Roberto fez algumas ligações. E não foram ligações casuais. Dr. Eduardo se adiantou. Uma delas foi para um escritório de advocacia especializado em demissões por justa causa. Outra foi para uma empresa de investigação particular. Eu já sabia da investigação. Recebi uma mensagem ameaçadora esta manhã. Maria mostrou a mensagem no celular. Os três se entreolharam com preocupação. Isso é mais sério do que pensávamos, disse Carla. Roberto está realmente disposto a ir longe. Mas tem uma coisa que ele não sabe, continuou o Dr. Eduardo. Enquanto ele estava investigando você, nós estivemos investigando ele e encontramos algumas coisas interessantes. Dr. Eduardo abriu um laptop e mostrou a tela para Maria. Roberto tem 2 contas bancárias no exterior que não constam na declaração de imposto de renda dele, uma nas Ilhas Cayman, outra na Suíça. Nos últimos 2 anos, essas contas receberam depósitos que totalizam quase 8 milhões de reais. Maria arregalou os olhos. De onde veio esse dinheiro? Essa é a pergunta de 8 milhões, sorriu Dr. Fernando. Mas temos algumas suspeitas. E é aqui que seus documentos podem ser cruciais. Maria abriu a sacola plástica e colocou a caixa de sapatos em cima da mesa. Quando abriu, revelou centenas de documentos organizados em pequenos maços, cada um amarrado com elástico e etiquetado com data e descrição. Meu Deus, murmurou Carla. Maria, isso é uma biblioteca de evidências. Eu sempre fui organizada, disse Maria com um leve sorriso. Minha mãe dizia que mulher pobre precisa ser 2 vezes mais organizada que mulher rica, porque não pode se dar ao luxo de perder nada. Dr. Eduardo começou a examinar os documentos, sua expressão ficando mais séria a cada papel que lia. Maria, você tem ideia do que está aqui? Estes contratos, estes orçamentos, têm superfaturamento explícito em várias licitações. Este aqui, Maria apontou para um dos maços. Eu encontrei na lixeira da sala do Roberto há 6 meses. São orçamentos para a reforma do escritório. O orçamento oficial que foi aprovado dizia uma coisa, mas este papel que estava no lixo mostrava valores completamente diferentes. Dr. Fernando examinou os documentos. A diferença é de 400 mil reais. 400 mil reais que simplesmente sumiram do orçamento oficial. E este aqui, Maria continuou pegando outro maço, são notas fiscais. Notas fiscais de empresas que eu descobri depois que nem existem.
Pesquisei na internet. Carla pegou uma das notas fiscais. Construtora São Miguel Letita. Valor: R$ 200 mil por serviços de consultoria. Ela olhou para Maria. Como você descobriu que essa empresa não existe? Minha filha me ensinou a pesquisar na Receita Federal pela internet. Essa empresa foi registrada apenas no papel. Nunca funcionou de verdade. Dr. Eduardo estava impressionado. Maria, você montou um caso praticamente completo contra Roberto. Com estes documentos, podemos provar desvio de verba, sonegação fiscal, falsificação de documentos. E agora? Perguntou Maria. O que fazemos com isso? Agora, disse Dr. Fernando, nós temos uma escolha. Podemos levar isso para a polícia? Ou, perguntou Carla, ou podemos dar uma chance para Roberto se explicar. Em uma reunião de conselho emergencial, Maria franziu a testa. Dar uma chance para ele se explicar, depois de ele ter ameaçado meus filhos? Pense estrategicamente, Maria, disse Dr. Eduardo. Se levarmos isso direto para a polícia, vai virar um escândalo público. A empresa pode sofrer danos irreparáveis. Muitos funcionários inocentes podem perder o emprego. Mas se dermos a chance para ele se explicar primeiro, continuou o doutor. Fernando, podemos negociar uma transição mais suave. Roberto sai, alguém mais competente e honesto assume, e a empresa continua funcionando. Maria pensou por um momento. E se ele se recusar a sair? Aí levaremos tudo para a polícia. Mas pelo menos tentamos resolver de forma civilizada primeiro. Naquele momento, o celular de Carla tocou. Ela olhou a tela e empalideceu. É da recepção. Roberto está subindo para cá. O silêncio na sala 1801 era ensurdecedor. Dr. Fernando rapidamente recolheu alguns dos documentos mais comprometedores e os guardou em sua pasta, enquanto Dr. Eduardo fechou o laptop. Carla fez sinal para que Maria se sentasse em uma das cadeiras mais afastadas da mesa. Finjam que estamos em uma reunião de rotina sobre procedimentos de limpeza, sussurrou o doutor. Fernando, as batidas na porta vieram firmes e autoritárias. Antes que qualquer um pudesse responder, a porta se abriu e Roberto Silveira entrou como um furacão, seguido por um homem alto de terno cinza que Maria não reconheceu. Que coincidência interessante, disse Roberto, seus olhos percorrendo cada rosto na sala. Dr. Fernando, Carla, Dr. Eduardo e nossa querida Maria das Graças, reunidos em uma sala que, segundo minha agenda, deveria estar vazia. Roberto, Dr. Fernando tentou manter a voz calma, estávamos apenas discutindo algumas questões operacionais. Questões operacionais? Roberto riu, mas o som não tinha nenhuma alegria. Com a faxineira que me desrespeitou publicamente ontem à noite, que interessante conceito de operacional. O homem de terno cinza deu um passo à frente e colocou uma pequena gravador digital na mesa. Permitam-me apresentar o Sr. Marcelo Tavares, investigador particular, disse Roberto. Marcelo, pode contar para nossos amigos aqui o que descobriu sobre nossa estimada funcionária. Sr. Marcelo abriu uma pasta e começou a ler com voz monótona. Maria das Graças Silva Santos, 45 anos, viúva, 2 filhos, renda familiar declarada, R$ 3.200 mensais. Porém, ele fez uma pausa dramática. Nos últimos 6 meses, foram identificados depósitos bancários em sua conta corrente, totalizando R$ 15 mil sem origem declarada. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Que depósitos? Do que vocês estão falando? Ah, não finja que não sabe. Roberto se aproximou dela. R$ 15 mil, Maria. De onde veio esse dinheiro? Chantagem, talvez? Vendendo informações confidenciais da empresa? Eu não sei de que dinheiro vocês estão falando. A voz de Maria saiu mais alta do que ela pretendia. Dr. Fernando se levantou. Roberto, que palhaçada é essa? Você está acusando Maria de corrupção? Estou apresentando fatos. Roberto sorriu maliciosamente. Fatos que serão muito úteis quando eu a demitir por justa causa e ainda processar por apropriação indébita. Maria se levantou também.
a raiva substituindo o medo. Vocês falsificaram essas informações. Eu nunca recebi esse dinheiro. Falsificamos? Roberto fingiu indignação. Senhor Marcelo, por favor, mostre os extratos bancários. O investigador colocou várias folhas na mesa. À primeira vista, pareciam extratos legítimos do banco onde Maria mantinha sua conta há anos. Como podem ver, continuou Roberto, os depósitos são reais e, curiosamente, todos foram feitos em dinheiro, sempre em agências diferentes. Comportamento típico de quem quer esconder a origem dos valores. Carla examinou os extratos e franziu a testa. Roberto, isso é ridículo. Mesmo se esses depósitos fossem reais, 15 mil reais em 6 meses é muito pouco para qualquer tipo de corrupção séria. Pouco, Roberto riu. Para uma faxineira que ganha 3.200 por mês, 15 mil reais representam quase 5 meses de salário. É muito dinheiro. Não para quem tem acesso a informações que valem milhões, disse Dr. Eduardo calmamente. Roberto se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Quero dizer que se Maria estivesse realmente chantageando alguém com informações valiosas, ela estaria pedindo muito mais que 15 mil reais. Dr. Eduardo abriu sua pasta e colocou alguns documentos na mesa. Por exemplo, informações sobre contas bancárias secretas no exterior poderiam valer muito mais que isso. A expressão de Roberto mudou instantaneamente. A confiança arrogante deu lugar a algo mais próximo do pânico. Do que você está falando? Estou falando das suas contas nas Ilhas Cayman e na Suíça, Roberto. Contas que receberam quase 8 milhões de reais nos últimos 2 anos. O senhor. Marcelo olhou confuso de Roberto para Dr. Eduardo. Roberto, você não me falou sobre... Cale a boca, Marcelo. Roberto cortou o investigador. Eduardo, você está inventando coisas. Estou. Dr. Eduardo colocou mais papéis na mesa. Aqui estão os extratos, obtidos legalmente através do acordo de cooperação fiscal que o Brasil tem com esses países. Roberto se aproximou da mesa e examinou os documentos. Maria podia ver o suor se formando na testa dele. Isso é uma violação da minha privacidade. Na verdade, interveio o doutor, Fernando, como diretor financeiro da empresa e membro do conselho que representa nossos investidores americanos, eu tenho não apenas o direito, mas a obrigação de investigar qualquer irregularidade financeira envolvendo a administração. Roberto olhou ao redor da sala, claramente percebendo que havia caído em uma armadilha. Vocês armaram isso tudo. Nós? Maria se levantou e caminhou até a mesa. Nós apenas fizemos nosso trabalho. O meu trabalho era limpar os escritórios e guardar os documentos importantes que encontrava no lixo. O trabalho deles era proteger os interesses da empresa. Maria abriu sua sacola e colocou a caixa de sapatos na mesa, bem na frente de Roberto. Reconhece alguns desses papéis, Sr. Silveira? Porque eu reconheço todos eles. Passei 15 anos recolhendo cada um da sua lixeira. Roberto olhou para a caixa como se fosse uma bomba prestes a explodir. Você não tinha o direito de pegar esses documentos? Ah, não tinha? Maria riu. E pela primeira vez, desde que a conhecera, Roberto viu algo perigoso nos olhos dela. É engraçado, porque quando eu trabalhava até tarde para limpar sua sala, depois das suas reuniões especiais, você nunca se preocupou com meus direitos. Ela abriu a caixa e começou a tirar os maços de documentos, colocando-os na mesa um por um. Este aqui são as notas fiscais da construtora São Miguel, empresa que nunca existiu. Valor, 200 mil reais. Roberto empalideceu. Estes são os orçamentos duplos da reforma do escritório. Diferença de 400 mil reais que nunca chegaram onde deveriam. Maria, pare. Estes são os e-mails que você imprimiu sobre demissões ilegais. Funcionários demitidos sem justa causa para que você pudesse contratar parentes dos seus amigos. A voz de Maria ficou mais forte, mais confiante. E este? Ela segurou um envelope pardo.
Este é o mais interessante. São as cópias dos contratos que você fez com empresas fantasmas. Empresas que só existem no papel, mas que receberam milhões em serviços de consultoria. Roberto tentou pegar o envelope, mas Dr. Fernando foi mais rápido. Quanto dinheiro, Roberto? Perguntou o Dr. Eduardo. Quanto você desviou da empresa nos últimos anos? Eu não desviei nada. Esses documentos foram tirados do contexto. Foram? Carla se adiantou. Então explique para nós como 200 mil reais foram pagos para uma empresa que não existe. Explique como você aprovou orçamentos que eram diferentes dos que foram executados. Explique as contas bancárias no exterior. Roberto olhou para o senhor Marcelo, que estava claramente desconfortável com a situação. Marcelo, nós vamos embora. Agora. Roberto, Dr. Fernando se levantou. Você não vai a lugar nenhum. Esta reunião não terminou. Esta reunião nunca deveria ter começado. Roberto gritou. Vocês não têm autoridade para me questionar assim. Não temos. Dr. Eduardo sorriu friamente. Roberto, você esqueceu de algo importante. Você pode ser o CEO desta empresa, mas não é o único dono. E o conselho que representa os investidores americanos tem total autoridade para questionar suas ações. Principalmente, acrescentou o Dr. Fernando, quando essas ações incluem apropriação indébita, falsificação de documentos e sonegação fiscal. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Maria podia ver sua mente trabalhando, procurando uma saída. Muito bem, disse finalmente. Digamos que vocês tenham razão sobre alguns equívocos administrativos. O que vocês querem? Queremos sua renúncia, disse Dr. Eduardo sem hesitação. Imediata e irrevogável. E a devolução integral do dinheiro desviado, acrescentou o Dr. Fernando. E principalmente, Maria deu um passo à frente. Queremos que você peça desculpas. Para mim, para todos os funcionários que você humilhou, para toda a empresa. Roberto olhou para ela com desprezo. Você quer que eu peça desculpas para uma faxineira? Quero que você peça desculpas para um ser humano que merece respeito, respondeu Maria calmamente. Algo que você nunca aprendeu a fazer. Se você já presenciou um momento em que a verdade finalmente veio à tona depois de anos escondida, me conte de qual cidade do mundo você está acompanhando esta história. Roberto ficou em silêncio por vários minutos. Finalmente olhou para o Sr. Marcelo. Marcelo, você pode ir e esqueça tudo o que ouviu aqui. O investigador saiu rapidamente, claramente aliviado por escapar da situação. Roberto se virou para o grupo. Vocês acham que ganharam, não é? Não achamos, disse Maria. Sabemos. Está bem. Vocês querem minha renúncia? Podem ter. Mas não pensem que isso vai mudar alguma coisa. Este mundo não é feito para pessoas como você, Maria. Vocês podem ter vencido uma batalha, mas a guerra é muito maior que vocês imaginam. Talvez, respondeu Maria. Mas pelo menos agora eu sei que é possível lutar. E principalmente, sei que não preciso lutar sozinha. Roberto olhou uma última vez para os documentos espalhados na mesa, depois para cada pessoa na sala. Vocês terão minha carta de renúncia amanhã de manhã. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. E Maria, esses 15 mil reais na sua conta? Eles são reais. Foram eu quem depositou, preparando esta armadilha. Mas agora vocês nunca conseguirão provar que foram falsos. Com essas palavras, Roberto Silveira saiu da sala, deixando atrás de si um silêncio pesado. Dr. Fernando foi o primeiro a falar. Bom, isso foi intenso. Maria se sentou pesadamente em uma cadeira. Vocês acham que ele vai realmente renunciar? Ele não tem escolha, respondeu o doutor. Eduardo, se não renunciar, levamos tudo para a polícia. E agora temos ainda mais evidências, incluindo a admissão dele sobre os depósitos falsos. Carla se aproximou de Maria. Maria, você percebe o que acabou de acontecer? Você não apenas enfrentou Roberto, você o derrotou. Maria olhou para a caixa de documentos na mesa. 15 anos de trabalho silencioso, de observação paciente, de dignidade preservada contra todas as odds. Não foi só eu, disse finalmente. Foram todos nós. E, principalmente, foi minha mãe.
Ela sempre dizia que a verdade tem uma força própria. Às vezes demora para aparecer, mas quando aparece, nada no mundo consegue pará-la. Dr. Fernando sorriu. E agora, Maria? O que você quer fazer daqui para frente? Maria olhou pela janela da sala, vendo a cidade de São Paulo se estender até o horizonte. Agora eu quero ajudar a construir uma empresa onde ninguém seja tratado como invisível, onde o valor de uma pessoa não seja medido pelo dinheiro que ela tem no banco, mas pelo que ela contribui todos os dias. Isso, disse Dr. Eduardo, pode ser arranjado. E 6 meses depois da renúncia de Roberto Silveira, Maria das Graças caminhava pelos corredores da empresa com uma sensação que ainda a surpreendia. Ela pertencia àquele lugar, não mais como a faxineira invisível que limpava em silêncio, mas como Maria Santos, diretora de Relações Humanas e Bem-Estar Corporativo da Silveira e Associados. A mudança não havia acontecido da noite para o dia. Nas semanas que se seguiram à renúncia de Roberto, a empresa passou por uma verdadeira transformação. Dr. Fernando assumiu como CEO interino. Dr. Eduardo conduziu uma auditoria completa das finanças. E Carla liderou um processo de reestruturação dos recursos humanos. Mãe, ainda não acredito que você tenha um escritório próprio, disse João, seu filho, que havia vindo visitá-la naquela tarde de sexta-feira. Maria sorriu, olhando ao redor de sua nova sala. Não era a maior nem a mais luxuosa do prédio, mas tinha uma vista linda da cidade e, mais importante, tinha sua personalidade. Nas paredes, junto com os diplomas dos cursos de gestão que havia feito nos últimos meses, estavam fotos de sua família, incluindo uma de sua mãe, Dona Conceição. Às vezes, eu também não acredito, filho. E como está sendo trabalhar com as mesmas pessoas que antes te viam apenas como a faxineira? A pergunta de João era justa. A transição não havia sido fácil para todos. Alguns funcionários, especialmente aqueles que eram próximos de Roberto, haviam deixado a empresa. Outros precisaram de tempo para se acostumar com a nova dinâmica. No começo, foi difícil, Maria admitiu. Algumas pessoas claramente não sabiam como me tratar. Mas sabe o que descobri? A maioria das pessoas sempre me respeitou. Elas apenas nunca tiveram a oportunidade de demonstrar isso abertamente. Naquele momento, Dulce bateu na porta. Com licença, Dona Maria. O pessoal da limpeza quer falar com a senhora. Maria riu. Dulce ainda não havia se acostumado completamente com a nova situação e insistia em tratá-la formalmente durante o horário de trabalho. Dulce, quantas vezes vou ter que falar? Pode me chamar de Maria, como sempre fez. Ah, mas agora é diferente. A senhora é diretora e você é minha supervisora de equipe. Somos colegas, não é? Era verdade. Uma das primeiras mudanças que Maria havia implementado foi a criação de cargos de supervisão para os funcionários da limpeza e manutenção mais experientes. Dulce havia sido promovida, assim como seu José e Dona Regina. O que o pessoal quer? Perguntou Maria. É sobre o Carlos Novo, do turno da manhã. Ele está com dificuldades financeiras e queria saber se pode participar do programa de antecipação salarial que a senhora criou. O programa de antecipação salarial era uma das inovações de Maria. Funcionários em situações de emergência financeira podiam receber parte do salário antecipado, sem juros, pagando de volta em parcelas deduzidas dos salários seguintes. Claro que pode. Marca uma reunião com ele para segunda-feira. Depois que Dulce saiu, João olhou admirado para a mãe. Você realmente mudou esta empresa, não mudou? Não só eu. Foi um esforço de equipe. Mas sim, algumas coisas mudaram bastante. E era verdade. Além do programa de antecipação salarial, Maria havia implementado várias outras mudanias. Um programa de educação continuada para todos os funcionários, independente do cargo. Um canal de comunicação direta com a diretoria, melhorias nas condições de trabalho e, principalmente, um programa de reconhecimento que valorizava contribuições de funcionários em todos os níveis. Mãe, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, filho. Você sente saudade?
Da sua vida de antes, quando as coisas eram mais simples? Maria pensou por um momento. Era uma pergunta profunda. Sabe, João, eu não sinto saudade da simplicidade. Eu sinto saudade da invisibilidade. Pode parecer estranho, mas havia uma certa tranquilidade em ser invisível. Ninguém esperava nada de mim, além de fazer meu trabalho bem feito. Ela se levantou e caminhou até a janela. Agora, todos os dias tem decisões importantes, responsabilidades, pessoas dependendo de mim. Às vezes é assustador. Mas você está feliz? Maria sorriu. Estou realizada, filho. Que é diferente de feliz, mas é melhor. Estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Estou usando tudo o que aprendi em 15 anos, observando esta empresa para torná-la um lugar melhor. O celular de Maria tocou. Era Carla. Maria, você pode vir à sala de reuniões? Temos visita. Que tipo de visita? É uma surpresa, mas é boa. Se curiosa, Maria se despediu de João e se dirigiu à sala de reuniões principal. Quando entrou, encontrou não apenas Carla, mas também Dr. Fernando, Dr. Eduardo e uma mulher elegante que ela não reconhecia. Maria, disse Dr. Fernando, gostaria de apresentá-la à doutora Patrícia Williams, representante do Fundo de Investimento Americano, que é nosso sócio. Doutora, Patrícia se levantou com um sorriso caloroso. Senhora Santos, é um prazer enorme conhecê-la finalmente. Ouvi muito sobre você. O prazer é meu, doutora, mas espero que tenha ouvido coisas boas. Foram coisas excelentes. Na verdade, vim ao Brasil especificamente para conhecê-la e fazer uma proposta. Maria sentiu o estômago se contrair. Que tipo de proposta? Dr. Eduardo se adiantou. Maria, nos últimos 6 meses, esta empresa não apenas se recuperou dos problemas financeiros causados pela gestão anterior, como também melhorou significativamente em todos os indicadores: produtividade, satisfação dos funcionários, retenção de talentos e, principalmente, acrescentou Carla, nossa reputação no mercado melhorou drasticamente. Empresas estão pedindo para saber como implementar programas similares aos que você criou. Doutora Patrícia assentiu. Por isso, o Fundo Americano quer fazer uma proposta. Queremos expandir o modelo de gestão que vocês desenvolveram aqui para outras empresas do nosso portfólio. E queremos que você, Maria, lidere essa expansão. Maria sentou-se lentamente. Lidere como? Como diretora regional de transformação corporativa, seria responsável por implementar os programas de bem-estar e relações humanas em empresas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre. Seria uma promoção significativa, explicou o Dr. Fernando, com salário compatível, é claro. Maria olhou para os rostos expectantes ao redor da mesa. 6 meses atrás, ela era uma faxineira ganhando R$ 3.200 por mês. Agora estavam oferecendo a ela uma posição regional em uma empresa multinacional. Eu preciso de um tempo para pensar. Claro, disse doutora Patrícia, mas gostaria que soubesse que esta oferta vem do reconhecimento genuíno do seu trabalho. Você provou que liderança não tem a ver com diploma ou origem social. Tem a ver com caráter, visão e capacidade de inspirar outras pessoas. Após a reunião, Maria voltou para seu escritório. Sentou-se na cadeira e olhou pela janela, vendo o movimento da cidade lá embaixo. Seu celular tocou com uma mensagem da filha Carla. Mãe, acabei de receber a notícia da doutora Patrícia. Que orgulho de você. Qualquer que seja a sua decisão, estaremos aqui te apoiando. Te amo. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Era seu José. Com licença, dona Maria. Posso entrar? Claro, seu José. Sente-se. O homem de 60 anos se acomodou na cadeira com certo desconforto. Ainda não estava completamente à vontade no novo ambiente. Dona Maria, o pessoal da limpeza queria que eu viesse falar com a senhora. O que foi, seu José? A gente soube da proposta que fizeram para a senhora e a gente queria que soubesse que, seja qual for sua decisão, a gente apoia. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Obrigada, seu José.
Mas a gente também queria falar uma coisa. A senhora mudou a vida de muita gente aqui. Não só nossa, mas de funcionários de todos os níveis. A senhora mostrou que é possível trabalhar com dignidade, que é possível ser respeitado independente do cargo que se ocupa. Seu José fez uma pausa, visivelmente emocionado. A senhora salvou nossa empresa, Dona Maria. E, mais importante, salvou nossa autoestima. Mostrou para todo mundo que a gente também tem valor. Depois que seu José saiu, Maria ficou sozinha com seus pensamentos. Lembrou-se da conversa com João mais cedo. Realmente, ela não sentia saudade da simplicidade de sua vida anterior, mas sentia algo que não havia conseguido definir até aquele momento. Sentia orgulho. Orgulho de ter permanecido íntegra durante 15 anos de invisibilidade. Orgulho de ter tido a coragem de enfrentar Roberto naquela noite. Orgulho das mudanças que havia ajudado a implementar. E, principalmente, orgulho de ter provado para si mesma que o valor de uma pessoa não se mede por sua origem, mas por suas ações. Pegou o telefone e discou para a doutora Patrícia. Doutora, é Maria Santos. Sobre a proposta, sim, Maria, aceito, mas com uma condição. Qual condição? Quero que em cada empresa onde implementarmos os novos programas, pelo menos 30% das posições de liderança sejam ocupadas por pessoas promovidas de dentro da própria empresa, independente do cargo que ocupavam antes. Doutora Patrícia riu do outro lado da linha. Maria, isso é exatamente o tipo de condição que esperávamos de você. Aceito. Naquela tarde, quando Maria saiu da empresa, parou por um momento na entrada do prédio. Era o mesmo local onde 6 meses atrás havia hesitado antes de entrar na festa que mudaria sua vida. Agora, ela sabia que não havia sido coincidência. Tudo havia acontecido no momento certo, da forma certa. Sua mãe sempre dizia que cada pessoa tem um propósito na vida. E às vezes, esse propósito só se revela quando a pessoa está pronta para aceitá-lo. Onde quer que você esteja neste momento, assistindo esta história, saiba que você também tem um propósito único. Talvez ainda não tenha descoberto qual é, ou talvez esteja esperando o momento certo de agir. Mas quando esse momento chegar, você vai saber. Me conta de qual lugar do mundo você está me escutando e, principalmente, qual é o sonho que você tem guardado no coração. Ao chegar em casa em Cidade Tiradentes, Maria encontrou seus filhos esperando com um bolo improvisado e uma faixa que dizia: "Parabéns pela promoção, mãe." "Vocês já sabiam?" perguntou rindo. "Carla me ligou", explicou João. "Mãe, estamos muito orgulhosos de você. E eu estou orgulhosa de vocês, de todos nós. Provamos que não importa de onde você vem, mas aonde você quer chegar." Naquela noite, antes de dormir, Maria escreveu em seu diário, um hábito que havia desenvolvido desde a promoção. "Hoje descobri que o verdadeiro poder não está em humilhar outras pessoas, mas em elevá-las. Não está em ser superior, mas em ajudar outros a descobrirem sua própria superioridade. Aprendi que a diferença entre uma pessoa poderosa e uma pessoa forte é que a pessoa poderosa usa sua posição para se beneficiar, enquanto a pessoa forte usa sua posição para beneficiar outros. Há 6 meses eu era Maria das Graças, a faxineira invisível. Hoje sou Maria Santos, a diretora que não esqueceu de onde veio. E amanhã serei a pessoa que vai ajudar outras pessoas a descobrirem que elas também podem ser mais do que as circunstâncias tentam dizer que são. Mãe, onde quer que a senhora esteja, obrigada por me ensinar que dignidade não se compra, se conquista. E que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela faz com o que possui. E assim, Maria das Graças Silva Santos, a faxineira que ousou sonhar, a mulher que teve coragem de lutar, a líder que nunca esqueceu suas origens, fechou um capítulo de sua vida para abrir outro ainda mais promissor. Porque às vezes, tudo que precisamos é de uma pessoa que acredite em nós. E às vezes, essa pessoa temos que ser nós mesmos.